Olá, pessoal. Nós estamos aqui no segundo vídeo do capítulo 5. Nós vimos máximos e mínimos. E agora vamos estudar o roteiro do estudo de funções. Mas antes de a gente começar esse roteiro, eu tenho que fazer uma pequena retificação de fala relativo à parte do vídeo anterior. Eu comentei que na função constante, todos seriam candidatos a máximo e mínimo relativo e todos seriam candidatos a máximo e mínimo absoluto. Não, não é bem assim. Então, vamos lá. Se a função for fechada nos extremos, uma função constante, né? Então, eu tenho que a lei de correspondência dessa função é do tipo f de x igual a c. F de x igual a 8, menos 5, não interessa, uma constante. Os extremos, de qualquer forma, não serão candidatos a máximo e mínimos relativos, mas todos os demais, no intervalo AB fechado, por exemplo, que seria, por exemplo, o domínio, né? Eles seriam. E, naturalmente, todos seriam máximos e mínimos absolutos. Aí, como é fechado os extremos, naturalmente, haveria, nesse caso, os máximos e mínimos absolutos, ou seja, é fechado, os extremos seriam máximos e mínimos absolutos, mas não seriam máximos e mínimos relativos, e todos os demais, dado que a função é contínua, eles seriam máximos e mínimos relativos e absolutos. Tá? Se o intervalo do domínio fosse aberto, você teria todos os pontos como máximos e mínimos relativos. Qualquer ponto que você pronunciasse, ele seria máximo e mínimo relativo, porque sempre você apontando um ponto. Eu peguei, por exemplo, está entre 1 e 3 o domínio. Eu peguei um número muito próximo de 1. Pois é, mas aí você sempre consegue fazer entre 1 e o 3, que não está brincando, uma média. E aí, qualquer ponto citado do intervalo descrito, ele se torna ponto de máximo e mínimo relativo. É uma situação interessante. Porém, no máximo e mínimo absoluto, como os extremos são abertos, eles não entram, e todos os demais são máximos e mínimos absolutos, tá ok? Então, era só essa retificação. Então, agora vamos começar, retornando aqui para o segundo vídeo mesmo, para o conteúdo do segundo vídeo. Eu fiz um roteiro aqui de estudo das funções. Aí a gente vai entender um pouco esse roteiro, e esse roteiro vai ser repetido são 20 exercícios aqui, uma boa parte são resolvidos, alguns propostos, para que vocês treinem bastante. Então, olha só, eu dividi aqui em 5 itens. Olha só, poderia ser mais complexo o estudo do que isso? Poderia sim. Mas aqui já tem bastante itens e já varre bastante um conhecimento necessário para que você possa traçar gráficos de funções com um certo grau de precisão, fazendo um esboço do gráfico e marcando aqueles pontos que realmente são relevantes. Então, a primeira coisa é determinar os pontos críticos, né? Raízes. Então, onde é que essa função corta o eixo do x? São as raízes. Início do domínio. Então, o início do domínio, quando a gente geralmente dá F, uma aplicação de A contido nos reais, às vezes a gente escreve, por ser prático, na forma de intervalo. Essa forma de intervalo, ela bota apenas os valores de x, de 2 a 5, de x variando de 2 a 5 fechado, por exemplo. O que nós queremos aqui é o ponto do início, o ponto do final. Ou seja, se eu te der de 2 a 5, você vai calcular f de 2 e vai calcular também f de 5 e vai marcar o início do domínio como ponto 2f de 2 e o final como 5f de 5. No caso particular, você calcula. Eu estou aqui usando em abstrato uma lei de correspondência, então chamei de f de 5. Se fosse, por exemplo, lá, x mais 1, f de 5 é 6. Então, você colocaria 6, tá? Aí você tem que também achar os máximos e mínimos absolutos e relativos. Naturalmente, você vai achar os relativos primeiro, e os absolutos estão ligados ao início e ao final do domínio, tá? O ponto onde F muda a sua lei de correspondência. Eu botei aqui, neste exercício não se aplica. Eu dei aqui é uma só lei de correspondência. Não tem essa para x menor que menos 3, essa para menos 3 e 3, essa para maior que 3, essa para igual. Não tem. Então, nesse exercício não aplica. Mas se houvesse a lei de correspondência na mesma função tivesse sendo trocada, aí você teria que analisar esses pontos. E o ponto de inflexão são os principais pontos
de críticos, existem outros, tá? Que eu considero interessantes, como é, por exemplo, aquele ponto onde F cruza o eixo Y, tá? Mas esses aqui são mais que satisfatórios. Aí você vai esboçar, é um desenho, um esboço, esboce o gráfico de F. Aí depois você vai determinar o domínio e a imagem de F. Eu quero que você verificasse se você, ao esboçar o gráfico, consegue vislumbrar qual é o domínio. Aí o domínio, eu quero os pontos, né? Você vai botar o ponto onde começa o domínio, o ponto onde termina o domínio, o ponto onde começa a imagem e o ponto onde termina a imagem. O domínio você vai ver no eixo Y e a imagem você vai... Desculpa, o domínio você vai vê-lo no eixo X e a imagem no eixo Y. A imagem são os elementos do contradomínio que foram efetivamente utilizados. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, verifique também se é ou não injetiva. Se é ou não sobrejetiva, a partir de uma escolha sua com relação a B. Portanto, fixe um B previamente. Então, eu vou te dar, por exemplo, pegar esse exemplo aqui, ó, eu te dou o domínio bem demarcado, vai de -2 até 3, que é uma aplicação disso em B. Quem vai decidir o B, ou seja, qual é o conjunto que é o contradomínio, é você. Se você pegar um conjunto B que deixe algum elemento desse intervalo aqui sem uso, isso aqui já não é mais função, é só relação. Tem que conhecer o conceito de função. Se você pegar o B igual à imagem, ela vai ser sobrejetiva. Se você pegar o B maior que a imagem, ela vai ser uma função qualquer. Ela não entra naquela classificação de sobrejetiva. E isso vai te obrigar a ter um domínio maior sobre esses conceitos que não foram ministrados, mas não foram cobrados até agora, de uma forma bem pragmática, que essa aqui eu acredito que seja bem pragmática. Tá? Eu também quero os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Tá? Se ela for injetiva e sobrejetiva, ela vai ser bijetiva. E toda função bijetiva, naquele intervalo, admite inversa. Né? Ou seja, se a função, lembrando que função é alguma coisa que tem uma lei de correspondência, tem um domínio e um contradomínio, e obedece aquelas duas regras, né? Para que, em vez de ser uma mera relação, seja uma função. Se ela for objetiva, ela vai ter uma função inversa, uma F-1, uma G-1, uma H-1. Eu aqui não estou pedindo, porque eu já acho que já está com muito trabalho, mas seria possível que nas funções bijetivas eu pedisse para você analisar também a função inversa, a inversa gerada por essa aqui que fosse bijetiva, por exemplo, e aí você faria também uma análise, mas isso ia gastar um tempo muito grande e os cursos de cálculo com 6 tempos não têm essa pegada pesada toda. Se fizer isso aqui, já está bom. Há uma reta tangente a F que é paralela ao eixo do X. Há uma reta tangente a F que é paralela ao eixo do X se houver máximos e mínimos relativos. Né? Vamos botar esse parêntese aí que está faltando. Aí, nesse caso, a equação desta reta tangente. Pessoal, uma reta que é paralela ao eixo do x é uma reta de fácil traçado, porque é a função constante. Então, a equação da reta tangente vai ser a função constante. E a equação de uma reta normal, esta reta tangente, ora, se eu tenho aqui a reta tangente, ela é sempre tipo assim, em vez de ser y igual a x mais b, é y igual a c. As equações da reta tangente nos pontos de máximo e mínimo, quando paralelas os descidos, sempre do tipo y igual a c. Tá? Uma reta normal, perpendicular, ela tem uma equação. Só que essa reta normal não é uma função, é apenas uma relação. Tá? Então, prestar bem atenção nessas questões. E aí nós vamos ver aqui, ó, uma série de exercícios que usam justamente isso. Então, determine os pontos críticos. Eu começo com as raízes. Eu pego lá a lei de correspondência igual a zero. É uma equação do segundo grau. Um macete aqui para vocês não errarem é o seguinte. É muito comum, por exemplo, quando tem menos, começando no A, é AX2 mais BX mais C, a forma original da equação AX2 mais BX mais C igual a zero é a equação do segundo grau original.
o macete é você escrever o A, escrever o B, escrever o C entre parênteses, e aí fazer menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Não recomendo que as pessoas memorizem raiz de delta, B2 menos 4AC. Esquece o negócio de delta, você não vai usar esse delta para nada. Tá? Nem, mas o vértice. O vértice acabou, esse troço de vértice. Se você precisar, você soma. Aqui, na verdade, tem duas raízes. Se você pegar a fórmula, somar e dividir por 2, você encontra o x do vértice. E aí aplica na função, acha o y do vértice. É assim que se deduziu a fórmula. Tá? Então, não perde tempo com isso, não. Outra coisa, achou duas raízes, somou, dividiu por 2, você acha o x do vértice. Joga na função, que é o que eu vou fazer aqui, tem o y do vértice. Não vai ficar lembrando agora formulinha de ensino médio, né? Pelo amor de Deus. Agora, isso aqui vale a pena gastar tempo. Escrever o A, escrever o B. Por quê? Porque depois de ter corrigido centenas, milhares de provas, eu já dei esse curso para mais de 20, 30 mil alunos, sei lá. Então, eu, pessoalmente, investiria nisso, porque as distrações são muito comuns, são muito comuns. Até eu, eventualmente, me distraio. Por isso que eu mesmo faço isso, tá? Porque a gente está pensando em outra coisa, distrai um minuto e aqui vai-se embora o teu exercício, porque você marcou as raízes erradas. Então, eu determino o x da primeira raiz e o x da segunda raiz. Depois eu jogo esses valores, né? Aqui, ó. Eu jogo esses valores depois numa tabela desse tipo aqui, tá? Isso vai ser feito depois, eu estou guardando eles aqui. E aí, eu fiz em algum lugar, eu devo ter feito aqui, ó. Deve ter aqui, ó. Menos meio, 2 raízes. Quando eu jogo, também que vacilo, né? Se a raiz tem que ser zero, né? O professor bagunceiro, né? Tá na cara que é menos meio, zero e 2, zero, porque a raiz. Olha, você vê o que é a distração? Início do domínio. Você vai aqui, ó. Ele é fechado em -2 e aberto em 3. Então, não existe um final de domínio, só existe o início do domínio, você vai marcar só o início do domínio. -2, joga na lei de correspondência, acha a ordenada y relativa a esse início de domínio. Então, vai do -2 ao -12. Máximos e mínimos absolutos e relativos. Primeiro são os relativos. Então, você vai pegar a lei de correspondência, vai derivar, está aqui a derivada, vai igualar a zero. Pessoal, se eu tivesse dado isso, vocês não fossem craques em derivadas, e a sequência que eu segui, o cara tem que chegar aqui craque em derivada, eu teria que parar aqui para explicar. Eu vou direto, porque se a essa altura o cara não sabe fazer isso, é melhor voltar para o capítulo 1 da parte 2 e começar tudo de novo, né? Não tenha dúvida. Então, olha só, igualei a zero, tiro o valor de x, jogo aqui, e tenho par xy, 3/4, 3,125, ou 25 oitavos, como ponto candidato a alguma coisa, a um extremo relativo, tá? Aí eu vou, né? Eu vou, cadê a derivada? Eu não fiz a derivada segunda. Antes de escrever a resposta, no espaço abaixo, é recomendável passar o item seguinte. Então, olha só, a derivada de segunda disso aqui, ó, vamos fazer a derivada segunda, é -4, ok? Isso aqui é a derivada primeira, a derivada segunda é -4. Então, eu já sei que esse ponto aqui é de máximo relativo, tá ok? Eu já sei que esse ponto aqui é de máximo relativo, porque a derivada é -4. Pessoal, o que aconteceu aqui foi uma coincidência, porque normalmente eu teria que fazer a derivada segunda, tá? No ponto, qual é o x? No ponto 3/4. Okay. O certo seria fazer isso. Aqui eu não precisei fazer a derivada segunda no ponto 3/4, porque a derivada segunda dá uma constante, cara. Então não precisa. E a constante é negativa, é -4. Então, se é menor que zero, é ponto de máximo. Se é maior que zero, é ponto de mínimo. Então, de tacada, tá? Vou apagar aqui, né? Opa. Tá? E aí eu venho para cá, antes de escrever a resposta no espaço abaixo, é recomendável passar o item seguinte e esboçar o gráfico de F. Então, olha só, na prática, eu deixei esse espaço aqui, isso aqui não estava preenchido quando eu fiz, eu vim para cá. Aí eu botei as raízes, eu botei o início do domínio, -2, tá? Eu botei esse 3 aqui, ó, esse 3 era o que mesmo, hein? O 3 eu acho que era o final do domínio, né?
Vamos ver se era o final do domínio. O 3 é o final do domínio, entre aspas, porque é aberto. Então, eu marquei o ponto 3, fiz bola aberta. Isso. Aí, botei 3/4, que foi o X, que eu achei o candidato a ponto de extremo relativo, e depois verifiquei que ele era ponto de máximo. Né? E aqui, ó, só de começar a marcar, eu marco as raízes, marco isso tudo, e depois eu marco alguns outros pontos eventuais para eu poder melhor traçar o gráfico. Vamos ver quantos pontos aqui eu marquei. E olha que eu tenho experiência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu marquei praticamente 8 pontos numa parabolazinha. Para fazer o mais preciso possível. Marquei lá eixo Y, eixo X. Esse eixo X podia ser menor. Tá? E aí, olha só, eu marquei outros pontos. Por exemplo, eu sempre jogo x igual a zero porque é onde corto o eixo y. Então, eu vou fazendo um conjunto de pontos que faça com que o esboço do meu gráfico seja inteligível. E esse aqui, por pior que eu desenhe, está inteligível. Aí eu, com muita calma, porque aí eu lembrei, né, porque esse exercício já fiz tem tempo, por que eu não fiz dessa vez o teste da derivada segunda? Porque ficou claro que nesse ponto aqui, o ponto que eu tinha achado, que é o 3/4 candidato, eu posso decidir pelo teste da derivada primeiro. É crescente aqui e decrescente aqui. E você vislumbra visualmente que ele está aqui em cima, ele só pode ser o de máximo relativo. Mas eu fiquei viciado em fazer pela derivada segunda. Se a derivada é fácil, eu prefiro fazer logo pela derivada segunda da resposta. Aí, depois que eu olho isso aqui, eu vejo que esse aqui é o mínimo absoluto, é visual. Esse aqui é o máximo absoluto e eu marquei eles aqui. Aí é que eu venho preencher isso aqui. Tá? Então, às vezes, a gente, por causa da sistemática que alguém adotou, e depois caiu numa questão que era melhor fazer assim, às vezes eu mudo a ordem. Ou seja, está perguntando aqui, mas aí eu adianto o próximo e volto. Isso é um macete que nem sempre precisa ser feito. Mas, nesse caso aqui, facilita para você não ficar fazendo isso aqui em etapas. Ó. É que, às vezes, fica muito longe, merece... Aqui, por exemplo, eu fiz o início de tabela, e essa tabela aqui tem um macete também, olha aqui. Ó. Aqui eu atribuo os valores a x, e aqui eu escrevo a função y. Tem aluno que bota x e y e não lembra o y, ele tem que ficar indo lá no início do enunciado, buscar o y, virando página. Não é produtivo. Vem aqui e escreve do lado do y como calcular o y, né? Ou seja, a f de x. Né? E aí isso vai facilitar a tua vida. Determinar o domínio da imagem, eu já lembrei que eu quero o domínio da imagem f. Aqui eu botei o x0, o x0, ou seja, os extremos de x. Tá? Eu acabei não botando ponto. Tá? Eu acabei não botando ponto, não botei aqui, mas eu botei... Não, mas não tem problema, olha só. Eu botei sim a imagem, sim, olha só. Reparem o seguinte, o domínio, tá? O domínio, como é associado ao x, eu posso botar, em vez de botar um ponto inicial, eu posso botar assim. Eu posso escrever aqui ou posso escrever assim. Essas duas formas são iguais. Aqui eu faço. É o conjunto dos x pertencentes a reais, tais que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 3, porque é intervalo aberto. Tá? Já teve exercício anterior falando sobre isso. Agora, quando eu faço o y, observe o seguinte. O y está indo de menos 12 até esse ponto aqui, ó, que é o ponto de máximo absoluto. O ponto de máximo absoluto está 3,125 ou 25 oitavos. Não é isso que eu tinha feito? 3,125 ou 25 oitavos. Tá? Então, eu vou lá e escrevo a imagem, etc. Aí, se é ou não injetiva. Qual é a característica da injetiva? Para cada y, só tem um x. Não é isso? Então, os y da imagem utilizados só tem um correspondente ao x. Não é a verdade. Esse aqui, por exemplo, tem o lado de cá, ó, esse x aqui tem o lado de lá, o x de lá. As funções injetivas não tem sobe e desce, tá? Para facilitar, e não tem desce e sobe. Elas, por exemplo, elas são assim, ó, aqui, ó, opa, e essa função seria injetiva, tá? Porque para cada x, esse rabinho aqui que não está bom, Ctrl Z, vamos botar aqui. Botar aqui, seria uma coisa assim, opa, essa aqui seria, por exemplo, injetiva. Essas que sobem e descem, que tem curvinha em cima, essas não são injetivas, tá?
Porque aí, tendo uma curvinha, tendo uma coisa assim, ou assim, para um y tem 2x. E aí derrota a classificação de injetiva. Se é sobrejetiva, vai depender se você, aqui, eu vou ter que escolher um B, né? Cadê o B? Cadê o exercício? Se é ou não sobrejetiva, a partir da escolha, papapá. Se a escolha for esse B aqui, que é igual à imagem, ela será sobrejetiva. Para as outras escolhas que contenham esse intervalo real, ou seja, as demais escolhas, se você não escolher igual, você tem que escolher alguma coisa maior que a imagem, que contém a imagem seja maior. Tá ok? Aí ela será qualquer, tá? Os intervalos que é f crescente e decrescente. Você vem cá e olha, né? Olha, vai ser crescente desse extremo até esse máximo relativo, e desse máximo relativo até esse outro extremo, que é aberto. Cuidado, tá? Então, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Cuidado que isso tudo está sendo verificado. A equação da reta tangente é moleza, porque é o seguinte, é a reta que passa aqui. Você já tem a ordenada y, que deu 25 oitavos, ou 3,125, então f de x ou é 25 oitavos, tá? Ou 3,125, uma função constante. Tá? Uma função constante. E aí você terá que fazer, dado isso aqui, você vai ter que ter como é que a gente chama? Reta constante paralela x que toca f no ponto 3/4. Então, olha só. Quando você for fazer essa aqui, ó, se isso aqui, a reta tangente, a medida x desse ponto vai ser a função constante que vai ser a reta tangente, que foi, no caso, 3/4. Por isso que eu coloco 3/4 aqui. Então, quando eu peço isso, a equação da reta perpendicular, a reta tangente, sempre vai ser ordenada x do ponto de máximo ou mínimo relativo. E essa aqui é o valor y do ponto máximo relativo. Na verdade, você não vai ter necessidade de utilizar aquele y menos y0 igual a m multiplica x menos x0. Né? Por quê? Porque no caso aqui, você, quando eu fizer m que multiplica x menos x0, como m é zero, o x desaparece, vai ficar y. O y vai ser igual ao y0. Tá ok? E aqui, que é o inverso, né? É como se eu fosse pegar, por exemplo, eu sei que m é igual a ΔY sobre ΔX. Se eu inverter, vai ficar ΔX sobre ΔY, com menos na frente. E aí, se você inverter, você vai chegar ao valor da abscissa no ponto de tangência, tá? Que é o 3/4. Vocês vão ver que isso vai se repetir sempre. Então, aí eu vou fazendo, passo a passo, várias funções, sempre seguindo esse roteiro. Eu aqui, nessa época, eu escrevi os roteiros, etc., e fui fazendo passo a passo. Tá? Então, vocês têm que treinar isso com muito cuidado, ver o que foi feito, não foi feito. Tá? E aí tem aqui, ó, de novo, eu boto o roteiro, parece que até que é muita coisa, mas não é. E aí eu passei aqui, ó, equação da reta tangente, equação da reta normal. Aí, finalmente, que vem aí eu pensei até que tinha posto proposto, mas parece que eu fiz também. Então, essa primeira leva desses gráficos aqui, até o como é que a gente chama? Até o final do chamado polinômios até segundo grau, eu acho que eu fiz todos. Vamos olhar aqui, eu acho que eu fiz todos. Não fiquei tão preocupado, né, com os alunos que eu acabei fazendo, foi todos. Tá? Vão haver outros, senão eu não terei feito todos. Tá? Então, nós vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito grande e vamos dar mais um tópicozinho sobre funções pares e ímpares, porque no polinômio de segundo grau todo mundo já manja, é parábola. Mas nos outros, isso aqui sempre ajuda um pouquinho para o aluno fazer na mão. Tá? Então, a gente vai encerrar aqui esse vídeo e vamos passar para o próximo.